Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Esse é o Livros em Debate da Turma do Café no Viva os Livros, uma realização da Feira do Livro de Santa Maria. Eu sou o Lúcio e vou conversar com o professor Vitor Biasoli. Então, o passar do tempo, as despedidas, as saudades, elas são situações inevitáveis na vida de qualquer pessoa. Na literatura, os elementos da perda são retratados em inúmeras formas, como elas podem refletir as narrativas de prosa e poesia. Eu escolhi 2 livros e só me dei conta depois que tratam justamente de perdas, né? Eu acho que fosse bem na veia, assim, né? O Mário Quintana, nesse Velório Sem Defunto, né? São poemas que ele faz no final da vida, né? E como o próprio texto indica, né? É um velório sem defunto. E o poeta se considera, se sente assim, neste velório, né, onde está faltando o defunto. O defunto é ele, né? Assim, ele faz humor com isso, né? Aquele humor de um poeta lírico, né? É um humor que a gente não produz gargalhadas. Então, assim, ele está tratando disso que tu te referisse, de uma despedida, a despedida dele da vida. E faz isso sem amargura. Relendo agora, eu li o livro quando saiu, lá em 1990, relendo agora, me impressionou enormemente. O Josué, num romance curto, como Enquanto a Noite Não Chega, já é mais triste. Um casal de velhos, numa cidade abandonada, se despedindo da vida. É profundamente melancólico. Profundamente melancólico. Então, assim, essa temática, né, da morte, da despedida, da perda da vida, perda dos outros, perda de pessoas que as próximas, né, ela é abordada de diferentes maneiras na literatura, e no caso aqui, literatura do Rio Grande do Sul, e nesses 2 casos, né, do Quintana e do Josué Guimarães, me parece que tratados de forma brilhante, excelente. E aproveitando o Enquanto a Noite Não Chega, do Josué Guimarães, como que esse livro, que ele é um livro curto e também tem uma narrativa triste, ele pode fazer relação com a nossa realidade atual? Pois é, quer dizer, esses 2 personagens do Enquanto a Noite Não Chega, um casal de idosos, né, numa cidade abandonada, olha, assim, tem uma ponte com a nossa realidade, assim, em relação ao desalento. Mas eu não iria muito longe nisso, porque eu acho que não, apesar de vivermos uma situação extremamente difícil, não sei se seria o caso de dizer que é trágica, né? Nós estamos numa pandemia, uma coisa que não se vive há muitas décadas, né? E uma pandemia agravada por uma gestão governamental extremamente equivocada, né? Então, assim, tem uma ponte, sim, com esse livro, porque é uma cidade abandonada, uma cidade que restam 2 pessoas e o coveiro, né? É tristíssimo, assim, mas eu não gostaria de aprofundar a aproximação disso com a nossa realidade. Já no Velório Sem Defunto, até tu comentou um pouco antes ali sobre... A gente conversou, na verdade, um pouquinho sobre o Mário Quintana, ele trabalhar com as poesias e um pouco de comédia. Humor, na verdade, né? Como é que tu vê essa história ser presente na vida dele, ele contando essas histórias relacionando humor e morte mais pro fim da vida dele? O Quintana sempre foi uma figura muito sarcástica, né? Eu cruzei com o Quintana no Correio do Povo e na rua, assim, porque nós morávamos perto, e ele, mas não tem convivência nenhuma. Mas poetas que conviveram com ele sempre me deram um retrato de um homem muito sarcástico. Mas na poesia dele, ele consegue
quer dizer, e esse é o trabalho do poeta, né? Ele consegue transformar isto, né, num humor filosófico, que é o que nós lemos, e assim, numa elaboração muito sofisticada nesse livro. E quando eu digo sofisticada, eu não estou dizendo que é difícil, pelo contrário, o Quintana nunca fez uma poesia difícil. Ele faz uma poesia sutil que às vezes o leitor não percebe, eu próprio, né? Muitas vezes, assim, talvez eu não seja o leitor ideal do Quintana, apesar de gostar muito dele. Me passa assim, eu tenho que ler às vezes mais de uma vez, né? E ter uma atenção mais apurada. A sutileza é tremenda, e é nessa sutileza que está a ironia dele e o eco daquele sarcasmo que fazia parte da personalidade dele. O Quintana, assim, eu acho que é um poeta que, para a gente do Rio Grande do Sul e para a minha geração, era um poeta que se lia toda semana no jornal. Ele tinha uma coluna no caderno de sábado, chamado Caderno H, que vem dos anos 50, que era fantástico, era uma leitura obrigatória de um leitor médio, porto-alegrense, rio-grandense, né? Então ele é um cara que faz parte da formação de gente como eu, de leitores como eu, formado a partir do final dos anos 60. E é difícil hoje em dia a gente ver o Mário Quintana, ele começou a ser revisto agora, né? Muitas pessoas estão voltando a falar sobre o Mário Quintana, fazia tempo que ele estava ali um pouco perdido na literatura, então agora as pessoas estão resgatando os textos dele. Bacana isso, assim. Eu acho que é a Regina Zilberman que comenta, é um comentário já faz algum tempo, assim, alguns anos, né, que assim, se expandiu muito os pós-graduações em letras, né, mas que nos últimos tempos ele não é alvo, por exemplo, de trabalhos acadêmicos dentro dos cursos de pós-graduação hoje. O Orlando até pode dizer isso. Mas eu tenho a impressão que ele continua sendo lido. Ele tem leitores. Isso sim. Como tu vê a prosa e a poesia dentro dessas obras do Josué Guimarães e também do Mário Quintana? O Josué era um grande escritor, um prosador de mão cheia. Ele declarou assim que Enquanto a Noite Não Chega era um dos seus livros prediletos. Ele considerava-se um produto muito bem acabado. E eu acho que ele tem razão, se bem que eu sou um grande admirador, acho que o melhor livro dele é Camilo Mortágua. Mas esse romance curto, ele tem 3 personagens e um mesmo espaço, um mesmo ambiente e um tempo curto. Eu às vezes acho que é quase uma novela, mas isso eu deixo para o Orlando decidir, né? Então, assim, ele é muito concentrado, assim, até escolhi por isso, porque acho assim que facilita muito a vida do leitor, né? Poucos personagens, muito bem desenvolvido, uma trama curta, extremamente densa e um final surpreendente, né? Num contexto assim que acredito que o leitor jovem assim, percebe assim, o Rio Grande decadente. Bem, Vitor, eu quero muito te agradecer pelo tempo e quer deixar alguma mensagem? Como o projeto, eu entendi que o projeto é voltado ao leitor jovem, né? A mensagem que eu deixaria é o seguinte, né? Que vale a pena investir, gastar o tempo na leitura, né? Que além de nos proporcionar prazer, né? A muitos de nós isso aí, né? A gente sabe, assim, forma um substrato, assim, eu diria assim, um alicerce, né? Para a vida inteira. É uma atividade que a gente pode fazer até o final da vida, assim. E eu penso assim nas pessoas mais velhas, né,
que desenvolveram o hábito da leitura e que vão lendo e tendo descobertas maravilhosas, assim, até os 80, até o final da vida, praticamente, até enquanto mantém um fiapo de lucidez. Então, o investimento na leitura é uma coisa que vale a pena insistir. Era isso. Então fica meu agradecimento ao Vitor Biasoli pelo tempo e a gente se vê no próximo Livros em Debate da Turma do Café, realização da Feira do Livro de Santa Maria. Até mais!